Bom, e o vídeo de hoje é pra gente analisar os técnicos, a fala, a entrevista pós-clássico, onde o Sport empatou com o Santa Cruz em 0-0, um jogo que teve o árbitro machucado e o quarto árbitro terminando o jogo. E ainda bem que não teve lambança na arbitragem, né? Eu vi até alguns torcedores do Sport reclamando de um pênalti, que o Fabinho... Não, gente, aquilo não foi pênalti. Pelo amor de Deus, jogador com o braço colado não é pênalti. Bola muito próxima, pegou no pé, pegou na mão do próprio jogador, não é pênalti. É porque o Brasil é uma zona tão grande de lance de pênalti, uma hora muda a regra, outra que confunde o torcedor. Mas não foi pênalti, esqueça, não teve pênalti pro Sport. Bom, vamos analisar a entrevista do Raniel Ribeiro e a entrevista do Luiz Fernando. É bom explicar o contexto, né? O Enderson Moreira estava suspenso. Luiz Fernando e César Lucena, os assistentes, fizeram o jogo contra o Santa Cruz. Mas o principal desse vídeo é a sua análise do que comentaram os treinadores. Isso é que é o ideal. Senta, pega a pipoca que vamos falar ainda da repercussão do clássico das multidões 0-0. Valeu, gente! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. O tema do vídeo de hoje, a análise das análises. Que é isso, repórter? Você tá ficando doido? Mas é a análise das análises mesmo. Vamos ouvir, assistir o que falou Raniel Ribeiro, técnico do Santa, do 0-0, a visão dele, e a visão do Luiz Fernando, que foi o técnico interino do Sport no clássico contra o Santa. Enderson Moreira estava suspenso. E aí você, que está aí do outro lado da telinha, é que vai dizer quem falou mais a fidelidade do que foi o jogo, do comportamento do seu time. Tá combinado? Então beleza. Olha, aquele recado de praxe para ajudar o repórter e ajudar o canal, para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, se quiser, o conteúdo do nosso canal com os seus amigos de Zap em Zap e apertar o sininho para receber as notificações. Mais ou menos assim, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, isso para quem não é inscrito, e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Sem muita enrolação, vamos diretamente para saber a opinião dos técnicos. O bom é quando um perde e um ganha, porque aí a gente sente realmente quem está falando a verdade. Mas no 0-0, vamos ver se eles foram fiéis ao jogo que eu e você assistiu, não é verdade? Começamos pelo dono da casa, no caso o Luiz Fernando, o auxiliar do Enderson Moreira. Ele analisou Sport 0, Santa Cruz 0. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite. Realmente hoje não conseguimos, né? Eu acho que controlamos a partida o tempo todo, acho que os 90 minutos. Claro que não fizemos aquela atuação a qual eu vinha fazendo, né? Acho que tivemos um pouquinho lentos no jogo, nas tomadas de decisões, muito lenta, entendeu? Poderíamos ter acelerado um pouco mais o jogo, principalmente o primeiro tempo, mas controlamos o jogo, né? O Santa Cruz vem só para contra-atacar, teve alguns contra-ataques perigosos, e o segundo tempo, onde conseguimos ficar com um a mais, mas não conseguimos quebrar a marcação deles. Isso são coisas do jogo, é normal, nem sempre a gente consegue, mesmo com um jogador a mais, levar vantagem sobre o adversário. E hoje, infelizmente, não conseguimos, né? Mas eu acho que o importante é ter cabeça boa, tranquilidade. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, os jogadores têm feito bons jogos, então tem o direito, né, de um jogo ou outro as coisas não acontecerem. Luiz Fernando, boa noite. Hoje, o Sport, melhor ataque do Brasil, acabou passando no 0. O que se deve isso? Mérito total do adversário ou em alguns pontos o Sport poderia ser melhor do que vem sendo ao longo da temporada? Tem méritos, não vão tirar os méritos deles, mas com certeza eu concordo um pouco contigo, né? Poderíamos ter acertado melhor o último passe, né? Jogado mais em largura um pouquinho, mas o adversário se entregou muito no jogo, também tem mérito deles, e como eu falei anteriormente, nem sempre a gente vai, mesmo com a mais, conseguir às vezes, né, furar o bloqueio do adversário. Isso é coisa do futebol, não é só com o esporte. O Sport, em tese, precisaria de um empate para ser líder geral e do Grupo A. Agora, em tese, joga para vencer, depender do resultado do Fortaleza aqui no Arruda com o Santa Cruz. Não muda. Nossa ideia é sempre vencer qualquer jogo que o Sport vai jogar. O Sport pensa em vitória. Então, não muda nada. Claro que tem
questões de ver como é que os atletas vão estar fisicamente, né, analisar durante esses dias aí, mas a nossa ideia, nosso pensamento, nosso trabalho é sempre trabalhar em cima de vitória, independente de já estar classificado ou não. O Vitória, o esporte convive com vitória, vive em cima de vitória, e a gente vai sempre trabalhar para conseguir ganhar jogos. Luiz Fernando, boa noite. Como é que foi para vocês da comissão técnica a resposta clínica e física do Thierry, que não treinou muito durante a semana, mas hoje suportou o jogo os 90 minutos, ou mais de 90 minutos? A tua avaliação técnica e física do que você observou dele? Foi boa, eu acho, né? Foi muito bem. Thierry é um jogador já experiente mesmo, não tendo treinado, eu acho que suportou bem os 90 minutos, foi importante pra caramba para nós. Então nós ficamos muito satisfeitos, né, com a volta dele ao time. Professor, o Sport se viu numa situação inédita na temporada, né, de chegar na reta final de um jogo e não estar vencendo, né, e isso foi uma situação que em determinado momento, se o senhor concorda, os jogadores acabaram se apressando em alguma tomada de decisão, esse tipo de coisa. Se você enxerga dessa forma essa situação também, você acha que isso pesou, o fato de o clube nunca ter se encontrado nessa situação? Não que seja uma coisa ruim, porque o time vinha vencendo os jogos, mas você acha uma coisa ruim, a resposta dos jogadores em relação a isso? Eu concordo um pouquinho contigo, né? O vencer demais, às vezes, né, prejudica um pouco, e a gente ficou um pouquinho ansioso, né, acostumado a ter bons resultados, fizemos um bom jogo, tivemos controle do jogo, entendeu? Claro que a ansiedade apareceu, fizemos escolhas ruins, entendeu? Mas a gente tem que entender também que o caminho temos no caminho certo, esses resultados vão acontecer, não foi o primeiro, nem vai ser o último, nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente treina, aquilo que a gente trabalha, porque tem um adversário do outro lado que tem trabalho também. Então, eu acho que o grupo está tranquilo em relação a isso, a gente está muito tranquilo, muito satisfeito com aquilo que eles têm feito, e a gente sabe que nem sempre, entendeu, as coisas são como a gente quer. Boa noite, professor. Em relação à conversação com o Anderson Moreira, o equilíbrio do esporte já chegou no momento certo? É o equilíbrio que o Anderson Moreira quer ou ainda falta muita coisa para ser ajustada? Não, nós estamos trabalhando, nunca tá bom, né? O Anderson sempre quer mais e a gente está sempre cobrando os jogadores, né? Hoje a gente saiu dali, todo mundo no vestiário, parece que a gente perdeu o jogo. Não perdemos. Depois empatamos contra uma grande equipe, né? Um time tradicional, somamos mais um ponto, ainda continuamos na liderança da Copa do Nordeste, né? Mas a gente sempre quer mais, entendeu? O Endes vai sempre cobrar, ele trabalha em cima de muita cobrança, com sarrafo lá em cima, porque esses atletas podem dar mais do que fizeram hoje, eles sabem disso, a gente já viu eles fazendo isso, então por isso que a cobrança vai existir sempre. Luiz, boa noite. Na primeira resposta, o senhor falou que o time foi muito lento, né? Eu lembro que na volta do intervalo eu perguntei ao senhor sobre o que é que estava faltando. O senhor disse que faltava o time ser mais agressivo. Levando em conta que o segundo tempo, a segunda etapa inteira, teve um jogador a mais, o que é que faltou para, de fato, o Sport ser mais agressivo? O primeiro tempo, eu acho que faltou um pouquinho mais de agressividade para nós. Tivemos um controle do jogo, mas estava, né, muito lento nas tomadas de decisões. E isso facilitou a marcação um pouco deles, entendeu? E no segundo tempo, mesmo com a mais, a gente ainda acredito que teve um pouquinho mais de ofensividade. Perdemos várias situações, o goleiro deles fez várias defesas difíceis lá, mas não conseguimos, entendeu? Bloquear, concretizar em gol as situações. Então, eu posso dizer assim que foi feito o possível, o impossível por parte dos jogadores, estão de parabéns, a entrega foi muito grande. Mas o Santa Cruz também teve mérito porque conseguiu suportar bem a pressão do esporte. Professor, o que dizer para a torcida? E como o senhor falou, o elenco saiu aí meio cabisbaixo, disse que empatou, está valendo, é campeonato, tem dureza. Mas o que dizer para o torcedor que veio, claro, com a expectativa do último jogo e das últimas partidas do esporte nessa temporada? O torcedor também, que nem nós da comissão, né, os próprios jogadores acostumaram nós mal a só vencer. Então a gente queria vitória também, entendeu? Mas o torcedor tem que entender que nem sempre, né, vai ser possível ganhar, né? A gente precisa dele, que nós apoie o tempo todo, mas saiu meio chateado, mas durante o jogo a gente não viu vaia, não viu nada, isso aí também a gente entende muito. Só podemos pedir desculpa para o torcedor, compareceu, agradecer e com certeza no próximo jogo a gente... Pronto, aí você acompanhou a entrevista coletiva do Luiz Fernando, que é o assistente do Anderson Moreira, que estava suspenso nesse clássico contra o Santa Cruz. Pulando da Ilha do Retiro diretamente para a Avenida Beberibe, as Repúblicas Independentes do Arruda. Ainda na arena, o técnico Raniel Ribeiro falou do 0-0 com o Sport. Acompanha. O jogo ele foi... Você teve a felicidade
de retratar bem tudo que aconteceu. Sou bem sincero que um primeiro tempo muito abaixo do que nós esperávamos a nível de desenvolvimento nosso Santa Cruz. Primeiro tempo muito abaixo. Esperávamos um volume maior, uma agressividade maior, mas conseguimos corrigir no intervalo. Fizemos a mudança da entrada, como você bem falou, do David. Aí trouxe o Chiquinho para dentro e quando o jogo eu acho que ia começar a se tomar um rumo mais positivo para nós, houve a expulsão do Marcos. Aí depois disso eu só tenho que, como foi o jogo do Retrô, só tenho que enaltecer a entrega dos meus jogadores. Entrega dos que jogaram o jogo todo, entrega dos que entraram. Não é fácil jogar contra o Sport com um a menos, não é fácil jogar com o Sport com um a menos dentro de um campo muito rápido, com o apoio do seu torcedor. E os meninos, eles foram hoje o representante do povo, o representante da torcida tricolor. Eles foram representantes realmente da torcida tricolor. Eu já abro um parênteses aqui, peço licença a vocês para convocar o nosso torcedor em massa nos próximos 3 jogos que temos dentro do Arruda. Sabemos da limitação que temos em algumas situações a nível de desenvolvimento do jogo, um processo que está sendo árduo para todos nós. Nós viemos de 3 resultados negativos, mas com eles ao nosso lado, principalmente quarta, sábado e a outra terça, vai ser um processo de resgate, sabe? O jogo de hoje eu acho que é um jogo primordial para um resgate do Santa Cruz que todo mundo esperava de início de temporada. Então eu convoco o nosso torcedor para vir para dentro do Arruda. A diretoria está fazendo todo o processo que ela pode para nos dar a condição para a coisa realmente andar. E o lugar do torcedor tricolor na quarta contra o Fortaleza, no sábado, infelizmente que foi colocado no sábado, por que não no domingo contra o Salgueiro, e já na terça-feira contra o Ibis, o lugar do torcedor tricolor é dentro do Arruda, Central e depois o Ibis, e sem o apoio em massa do nosso torcedor. Eu sei que ele é um torcedor apaixonado e ele vai ser a mola propulsora para nós conseguirmos os resultados que queremos, começando já o de quarta-feira. Ranieri, boa noite. Gostaria que o senhor falasse do que significa esse resultado de hoje, dentro do contexto que foi o jogo e que deixa o time com uma sobrevida interessante para quarta-feira, mesmo não dependendo totalmente de si para buscar a classificação. Mas qual o ânimo que esse jogo traz para o duelo de quarta-feira diante do Fortaleza? Primeiro que vale a classificação. Claro que não depende só de nós, como você bem falou, mas principalmente o confronto do Náutico vai ser um confronto mais difícil, devido que o próprio Ferroviário vem com força máxima para fazer o processo. O Sampaio também não deve entrar em Sergipe para fazer qualquer jogo, eles precisam de resultados positivos para dar sequência na temporada, apesar de ser o último jogo da Copa do Nordeste. Então ir para quarta-feira com o que precisamos de melhor e fazer o jogo que nos condiciona a vitória. O empate hoje é um empate heróico, de muita entrega, e como eu já falei, vai ser repetitivo aqui, um empate com a cara do povo do Santa Cruz. Professor, boa noite. O Santa Cruz hoje, depois de 9 partidas consecutivas, saiu de campo sem sofrer um gol. Queria que o senhor pudesse trazer seu olhar, o que resultou, além da entrega dos atletas, os comportamentos necessários para que o Santa não fosse vazado. E um outro ponto, o Michael, na saída de campo, ele chegou a falar veementemente ou demonstrar um incômodo com relação a alguém ter citado que Pernambuco tinha dono e que não tem dono e que o Santa Cruz é grande. Isso foi utilizado no vestiário? Como é que chegou isso? Como é que foi a preparação mental do grupo para esse clássico de hoje? Primeiro que todo jogo como esse, claro que a gente joga alguns temperos para motivar, para incentivar, mas o jogador, os jogadores hoje estavam preparados para enfrentar o maior rival deles. E entrar contra o maior rival é entrar com a energia, a atenção e disposição máxima. E isso foi o que aconteceu no jogo. Quando tem situações como essa, diversas de expulsão, eu falo muito para os jogadores que se eles tivessem a concentração que quando se tem um a menos, difícil se tomaria gol quando tem 11 contra 11, porque aumenta mais a concentração para fechamento de espaço, para encurtamento, para dobras de marcação, para coberturas, e é um comportamento de quem está com um a menos, e isso eles fizeram muito bem. Naquele jogo contra o Retrô, acho que foi até melhor do que hoje,
né? Foi até melhor do que hoje, mas hoje sai um pouquinho da curva por causa que é clássico. Aí o Sport também se entregou de uma forma muito exagerada em busca do gol, ao ponto de que quase nós tivemos a chance de fazer 1-0 com o Gabriel naquela bola. A leitura do zagueiro do Sport foi perfeita para tirar a bola quase dentro do gol. Aproveitando o gancho emocional, como você e o time estão lidando com a pressão dos torcedores? Trabalhar no Santa Cruz, a palavra pressão, ela é chover no molhado. Todos nós somos sabedores. Desde quando surgiu a oportunidade, o convite, sabíamos que é um clube que pressiona, um clube de massa, e a pressão hoje ela sempre procura se reverter em ações positivas. Sair é uma opção? Sair Do clube? Eu? Sair do clube? Eu não saio nada. Não vai aguentar mais aí, né? Não é o fato de aguentar, sabe, filho? É acreditar no processo. Eu acho que se eu fizesse um mau trabalho internamente, se não tivesse gerenciamento, se não tivesse trabalho, a diretoria já tinha me mandado embora. Então eles veem a condição de que nós temos, né? Nós temos, como eu falei no início, nós temos um grupo que tem em alguns setores as suas limitações, mas que o torcedor, a partir de quarta-feira, ele vai se voltar para o nosso lado, e que, se for comigo ou não, eu acredito muito no processo positivo do Santa Cruz. Então, é dar continuidade. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, deixo a diretoria muito tranquila também em relação à decisão que ela possa querer tomar, em relação à minha continuidade ou não. Eu estou concentrado sempre no próximo desafio, sempre. E futebol é assim, é sempre o próximo jogo, seja para reabilitar, seja para manutenção. Então... Pronto, aí o lado tricolor, a análise do técnico Raniel Ribeiro. Vamos para aquele recadinho importante? Olha aqui, ó. Deixa o like. Você que não é inscrito, na moral, né, gente? Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Bom, você assistiu a entrevista do Luiz Fernando, técnico interino do Sport, e assistiu a entrevista de Raniel Ribeiro, técnico do Santa Cruz. Eles foram fiéis ao que você assistiu? Deixa teu comentário aqui no canal, prestigie o canal WA Repórter 100. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês, um bom final de semana, um bom início de semana e saúde acima de tudo.